Ouça agora Que Papo é Este? Opinião e análise da professora Ana Lúcia, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Seção Goiás. Hoje nós vamos falar como anda a violência contra as mulheres no Brasil. E os dados são chocantes. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou o seu 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023, que traz dados atualizados sobre o quadro de violência do país. Destacam-se o crescimento do registro de casos de violência de gênero, racismo e contra pessoas LGBTQIA+. O dado importante, é bom prestar atenção, que aumentou o número de registros. Isso significa que as pessoas que sofrem violência estão procurando, denunciar essa violência. Mas, ao mesmo tempo, a violência pode ser maior do que os dados apresentam, porque muitas pessoas, por variadas razões, não registram, principalmente as mulheres, E por que tanta violência? As razões são complexas, mas a sociedade capitalista, que é a sociedade na qual vivemos, ela só existe e sobrevive na violência. É uma sociedade que tem, de um lado, os que controlam os meios de produção da vida, controla as terras, com toda a sua riqueza, as indústrias, o comércio e o sistema financeiro. Ao controlar os meios de produzir a vida, os donos desses meios de produção têm um objetivo: ter lucro. Para quê? Para que ter mais lucro? Para quê? Para ter mais lucro. Então ele não está interessado, em criar uma sociedade mais justa, mais humana, menos violenta, nada. Ele quer ter lucro. Para ter lucro, eles precisam contratar a classe trabalhadora que produz tudo em troca de um salário. Hoje no Brasil temos 100.700.000 trabalhadores e trabalhadoras que são obrigados, para sobreviver, a vender a sua força de trabalho, Destes, só 40% trabalham com carteira assinada, ganhando, no máximo, 2 salários mínimos. O restante nem carteira assinada tem, portanto, nenhum direito assegurado. Esta violenta exploração estrutura toda a sociedade. E no Brasil, nós temos um agravante. Vivemos 350 anos em que a classe trabalhadora foi trazida da África e aqui escravizada. E a exploração sobre o escravo é total, ele não é dono nem de si mesmo. E foi essa classe trabalhadora escravizada que criou toda a nossa riqueza, material e imaterial, durante 350 anos. É fruto da classe trabalhadora africana escravizada no Brasil, a riqueza que veio da economia açucareira, mineratória, cafeeira, e até hoje, pois a maioria da população brasileira é negra ou parda. E ainda permanece estruturalmente as consequências da escravidão. E a exploração em muitos setores da produção age como se os trabalhadores ainda fossem escravos. Estão sempre noticiando, Agora eles falam assim: situação análoga à escravidão. Arranjaram esse nome para suavizar, Não, atuam como se fossem donos de escravos, Quando se aboliu a escravidão, julgou-se milhares de trabalhadores, os libertos, sem acesso a nada. Pois em 1850, a classe dominante, esperta como fez uma lei chamada Lei de Terras, que a partir daí só podia ter terra quem tivesse o título. Então essa classe, sem acesso à terra, sem acesso à educação, porque nunca houve escola para ela, sem acesso ao sistema de saúde, porque nem tinha sistema de saúde, Então, foram vítimas de todas as formas de violência e, estruturalmente, a gente continua funcionando, às vezes, como se ainda estivéssemos em plena escravidão. Em relação às mulheres, as violências se agravam, pois some-se à exploração capitalista o machismo que vem da nossa formação patriarcal. E o machismo atinge todas as classes sociais. Todas as modalidades de violência contra a mulher cresceram. O feminicídio, imagina, foram 1.467 mulheres assassinadas pelo fato de serem mulheres, Um crescimento de
0,8%. Destas, veja só, 63,6% negras, com idade de 18 a 44 anos, e a maioria, foram 64%, mortas na própria residência. Portanto, de pessoas que convivem com elas, né? 2023 foi o ano com mais casos de estupros registrados, hein? Foram 83.188, considerando também os casos de estupro de menores de idade, né? É um estupro a cada 6 minutos. Então, enquanto a gente faz esse programa, tem possibilidade de, no Brasil, né, pelo menos umas 3 mulheres estar sendo estupradas. Dessas que foram estupradas, 76 eram menores de idade, 88,2 sexo feminino, 52,2 negras. Os agressores das vítimas até 13 anos, 64% familiares, 22,4% conhecidos. Das de mais de 14 anos, 31% familiar, 28% parceiros íntimos, 9,9% ex-parceiro e 13,2% conhecido. E a maioria dos estupros ocorrem nas residências das vítimas. Especialistas relatam que o crescimento de registros do estupro de menores de idade, né, que eles chamam vulneráveis, pode ter ocorrido devido à volta às aulas presenciais. Porque, então, a escola tem um papel importantíssimo ao combate aos crimes sexuais contra criança e adolescente, para alertá-las, né, da necessidade de conversar com os pais, de denunciar, né, para tomar medidas contra essa barbaridade, né. Contra o machismo, nós temos no Brasil a Lei 11.340, de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, que foi sancionada há exatos 18 anos pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O nome homenageia a biofarmacêutica cearense Maria da Penha Maia Fernandes, que sofreu 2 tentativas de homicídio pelo marido, em 1983, e ela então se tornou uma ativista da causa do combate à violência contra as mulheres. A lei prevê a adoção de medidas protetivas de urgência para romper o ciclo de violência contra a mulher e impedir que o agressor cometa novas formas de violência doméstica, seja ela violência física, moral, psicológica, sexual ou patrimonial. Em 2023 foram concedidas 540.255 medidas protetivas de urgência, um aumento de 26 em relação a 2022. Esse aumento significa que mais mulheres estão conseguindo denunciar as agressões que sofrem, né? O que é um avanço, né? Antes da lei, esse tipo de violência era tratado como um crime menor, né? Com menos potencial ofensivo. Inclusive a diretora de conteúdo do Instituto Patrícia Galvão, Marisa Sanematsu, aponta que muitas mulheres foram agredidas e assassinadas em razão dessa forma de tratar, né, essa violência. Os sujeitos ficavam impunes, sujeitos a penas leves, chamadas de pecuniárias, com pagamento de multas, pagamento de cestas básicas, e pior, né? Ainda existiu o argumento que o homem agiu em legítima defesa da honra dele. Em um ranking de 84, mundial de 83 países, o Brasil ocupa a 5ª posição em homicídios femininos, com uma taxa de 4,8 assassinatos para 100 mil mulheres, dos quais 65% são negras. No que diz respeito à comunidade LGBTQIA+, ocorre um assassinato por dia relacionado à homofobia. Além disso, somos o país que mais mata transexuais no mundo. O documento registrou um aumento de 68% de crimes de racismo e o crescimento de 54% de crimes contra pessoas LGBTQIA+. Apesar disso, muitos casos podem ainda estar subnotificados, pois, além de não serem registrados nas delegacias, alguns estados também não divulgaram informações para o fórum
e aí não teve como mensurar realmente os dados, né? Quem mata e quem morre no Brasil? 76,5% das vítimas do homicídio no Brasil são negras. Perfil de quem mata e morre no país é o mesmo. Olha só, o perfil de quem mata e de quem morre. Quem mata e quem morre são homens negros, portanto, matando mulheres negras, com baixa escolaridade e baixa renda, moradores de periferia e com idade de 29 anos. Ou seja, a classe dominante no Brasil é tão exploradora e tão violenta contra a classe trabalhadora que ela conseguiu a proeza de colocar pobres, negros de periferia matando pobres e negros e negras de periferia. Veja só, ou seja, como se consegue, né, essa lavagem cerebral, essa forma de encurralar a classe trabalhadora, né, que ela acaba matando ela. Para enfrentar essa situação, o que estamos fazendo e o que precisa ser feito? Cada um pense, né, o que está sendo feito, além de tomar conhecimento, né? Uma coisa que nós temos que avançar é nossa consciência de como funciona o sistema capitalista, que é um sistema de exploração e de violência. É um desafio pensar se não podemos lutar por um sistema de relacionamento entre os homens, né, os seres humanos, a raça humana, de forma a ser justa e humana. Milhões de trabalhadores no mundo, através da história, pensaram. São vários os países, né, que tentaram criar uma sociedade socialista, ou seja, uma sociedade em que aquilo que se produz seja produzido por todos e distribuído entre todos, segundo as suas necessidades e segundo a necessidade geral da sociedade. Houve tentativas e há ainda tentativas, né? Mas o sistema capitalista dá de cima e vai violentamente, né? Como foi violentamente contra os países da Europa que tentaram, principalmente a Rússia, como foram contra o Chile, como vão contra Cuba até hoje, como vão contra a China, etc. São países que estão tentando criar um outro tipo de sociedade. O essencial, né, para se pensar em criar um outro tipo de sociedade é que a terra deixe de ser privada, uma propriedade privada. Por quê? É da terra que vem nossa alimentação, nossas riquezas, os animais, os vegetais e os minerais. As sociedades indígenas têm a terra como bem coletivo e por isso que se produz deve ser para todos e todas. É impossível, numa sociedade indígena, se pensar que uns estão passando bem e tem gente passando fome na tribo, né? Então, eles procuram ver como coletivamente todos produzem, né? Segundo as capacidades que têm e todos consomem segundo as necessidades. Mas vamos conversando e mostrando como o sistema capitalista é uma forma de sociedade que se organiza na base da violência. É bom a gente conversar isso, né? Vai avançando a consciência. Vamos no nosso dia a dia identificando quem são os políticos e seus partidos que, quer como presidente da República, senadores, deputados federais, estaduais, prefeitos, vereadores, votam leis que pioram a situação da classe trabalhadora e dos povos indígenas. Há dezenas de leis agora no Congresso Nacional que piora a situação dos povos indígenas e a situação da classe trabalhadora, votada pelos 513 deputados que estão lá, né? Sendo que só 120 votam com a classe trabalhadora. O resto vota em tudo que é contra a classe trabalhadora. As eleições municipais vêm aí. É hora de se informar para não votar em quem contribuiu para aumentar, contribui, né, para aumentar a sua pressão e violência. Cada um de nós que vota tem que pensar que nós estamos votando uma pessoa que vai criar leis, que vai estruturar a cidade, que vai administrar uma cidade para todos, para que todos vivam bem, todos tenham direito à cidade, ao saneamento, ao transporte, à educação, à saúde, ao lazer, à cultura. Eu não devo votar, a pessoa não deve votar, né, porque ganhou uma cesta básica, porque arranjou um emprego, porque me ajudou a conseguir uma consulta médica.
Agora eles aparecem todos com isso, né? A quantidade de cultura e lazer que começa a ter nas cidades, principalmente na periferia, né? Nesse período é enorme, né? Porque, na medida que você vota nesse tipo de gente que ataca os direitos da classe trabalhadora, você está contribuindo para essa violência se manifestar e permanecer. Nesse mês de agosto, nós estamos vivendo o chamado Agosto Lilás, que foi criado, né, em alusão à Lei Maria da Penha, que eu já falei, né, e que contribui para defender as mulheres das várias formas de violência que sofrem. Mas a lavagem cerebral que alguns partidos, alguns políticos, algumas instituições, como os meios de comunicação e algumas igrejas fazem, às vezes é tão grande que em Goiás, um prefeito de uma cidade que atirou na ex-mulher e no companheiro dela, por não aceitar a separação, fugiu, mas depois se apresentou e foi reconduzido à prefeitura nos braços de uma massa de moradores da cidade. Ou seja, uma centena de moradores apoiando o feminicídio. E esses casos absurdos existem no Brasil inteiro. Então, gente, temos que refletir. O governo federal tem um canal que funciona 24 horas para atendimento à violência contra a mulher. Disque 180. E receberá orientações sobre o que existe no seu estado, na sua cidade, de onde você liga, para defender as mulheres. Para terminar, vamos botar uma música. A cantora Marília Mendonça, né, que inclusive morreu tragicamente num acidente aéreo, ela tem uma música que gravou junto com as cantoras Maiara e Maraísa, que manda um recado aos machistas. Vamos lá?